Som. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. Desde já quero estar agradecendo ao Ministério de Louvor pela excelente direção de culto. Amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia lá em Romanos. Lembrando dos avisos da semana, que quarta-feira vamos ter culto de doutrina, onde a gente tem feito um curso sobre evangelismo e a importância do evangelismo em nossa vida, a maneira que vamos estar abordando, tratando da palavra do Senhor. E também despertei a igreja hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos assembleia, onde tratamos um pouco sobre a importância de sermos uma igreja missionária e o entendimento da junta de missões que vamos estar realizando nesse começo desse ano, a importância dela e a importância de uma igreja missionária para a nossa igreja. Irmãos, e lembrando que nós decidimos, a igreja juntamente com o pastor, que no dia, agora para dezembro, no dia 23, vamos ter o nosso culto de Natal, culto natalino, no dia 23, não no dia 24, no dia 23. A gente tem muito tempo ainda para estar colocando no grupo, eu vou estar colocando, lembrando que no dia 31, o culto vai ser numa quarta-feira, nós vamos estar rompendo o ano aqui, como é de costume da igreja. Vou estar colocando também no grupo, a gente tem tempo para isso. Só estou adiantando para os irmãos, para aqueles que não puderam estar aqui na Assembleia, ficar ciente. Amém? Lembrando também que nós temos programado aí uma viagem para Itapipoca, para o aniversário da igreja de Getsemane. Eu estou vendo aí com as demais igrejas se vai sobrar alguma vaga de lá a mais para a nossa igreja. Eu vou estar colocando no grupo, reforçando que tinha sido distribuído para as 5 igrejas aqui, 11 vagas. Provavelmente a daqui já está preenchida, mas eu vou estar vendo com as demais igrejas, já conversei com alguns pastores, eles vão ficar de me avisar amanhã, para ver se tem alguma vaga das igrejas dele, aí eu jogo para cá para a gente ver como é que vamos fazer. Amém? Dito isso, irmãos, dia 31 de outubro é um dia extremamente importante para nós, o dia da Reforma Protestante. Esse ano comemoramos 508 anos da Reforma Protestante, o dia em que nós nos lembramos do grande movimento que surgiu em meio à Igreja Romana, a Igreja Católica do século XVI, em que homens e mulheres de Deus, movidos pelo Espírito e pela palavra, reformaram a igreja. É interessante destes crentes do passado, e interessante que precisa ser lembrado e ficar claro, e ser lembrado para todos nós, o feito, o marco que eles fizeram. Então, com esse pensamento, vamos estar trabalhando o tema: vivemos por Cristo e pela palavra de fé em fé. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, vamos ler o verso 16 e o verso 17. Romanos, capítulo 1. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Verso 16 e 17. Fique de pé em respeito à palavra do nosso Deus. Estão comigo, igreja? Amém. Não diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho,
de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Deus gracioso, diante de nós, ó Deus, está aberta a Tua palavra, pois através da ação do Teu Espírito, ó Deus, nos revela, ó Deus, o que Tu quer falar ao nosso coração. Que não venha ser eu, ó Pai, mas sim, ó Deus, a Tua palavra que venha penetrar, ó Deus, e que possamos entender e viver de fé em fé, através, ó Deus, do Teu feito, do Teu marco em nossa vida. É o que eu te peço, é o que a Tua igreja te pede, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivemos por Cristo e pela palavra de fé em fé. A reforma protestante surgiu do fervoroso anseio e de testemunhar mais sobre a vida da igreja e as práticas da igreja, e dos valores e crenças que é revelada através das Escrituras. Esse mesmo sentimento é observado em diferentes momentos ao longo da história da igreja, inclusive nos nossos dias. É através da palavra, é através dos feitos desses homens que está colocado aqui na palavra do Senhor, que nos movemos, que trabalhamos a nossa fé em Cristo Jesus. A reforma protestante, celebrada em 31 de outubro, marcou um ponto de virada na história do cristianismo. Movida por líderes como Martinho Lutero, João Calvino, e a reformar a igreja teve como base os princípios bíblicos e sólidos que buscavam corrigir distorções e retornar à centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. A reforma protestante surgiu como uma resposta a práticas e ensinamentos que se afastavam da Bíblia, incluindo a venda de indulgências, interpretações humanas da palavra de Deus, que substituía todo o ensino da palavra e a centralidade do poder, e aí o clero sobre a qual a vida espiritual estava baseada. Eles acreditavam que só o clero da igreja, que era o detentor da palavra de Deus, só o clero da igreja, que era o detentor da verdade. Os reformadores buscavam uma igreja fundamentada nas Escrituras, na fé pessoal e na graça de Deus, resgatando o ensinamento bíblico e a essência que ainda guia o cristianismo até hoje, que é a palavra de Deus. Irmãos, se não fosse essa grande reforma, nós estaríamos cegos, surdos e mudos. Não poderíamos gritar que o nosso Deus vive, porque estava limitada a palavra de Deus. Um dos princípios sustentados pela reforma protestante do século XVI foi a afirmação da suficiência das Escrituras. Sola Scriptura significa somente as Escrituras em latim. Sola Scripturas, que afirma que é só através das Escrituras que contém a palavra de Deus. Com isso, os reformadores enfatizaram que somente a Bíblia é a única autoridade infalível, é a única autoridade real dentro da igreja. Somente as Escrituras são incondicionalmente autoritativas. Toda autoridade, toda a verdade vem das Escrituras. Um dos problemas fundamentais entre os cristãos do século XXI é o pensamento que eles têm de não aceitação teórica, confessional e prática, vivencial da Bíblia. Eles não conseguem entender como a palavra, que é a palavra de Deus, autoritária, inerrante, infalível de nosso Deus.
Observe que nessa era que vivemos, eles tentam distorcer a palavra de Deus a todo instante. Eles tentam moldar a palavra de Deus ao seu bel prazer, às suas escolhas e às suas ações. E não é assim, irmãos. É nós que temos que ser transformados pela palavra. É ela que é viva e eficaz em nossa vida. Este desvio teológico acerca destas doutrinas tem contribuído de forma acentuada para que os homens não mais discernem o entendimento, a palavra de Deus. É por isso não podemos gozar da sua operação eficaz e feita pelo Espírito Santo, caindo assim no engano, na rampa escorregadia da negligência de outras doutrinas. Por não conhecermos a palavra de Deus e por não querer afirmar que a autoridade vem dela, é que caímos em vários ensinos, em várias doutrinas falsas. É por isso que nós temos estudado a palavra de Deus viva e eficaz, até no livro de 2 Pedro, nos mostrando a atuação dos falsos mestres, a atuação dos falsos líderes, dos falsos apóstatas, porque eles usam a palavra para distorcer e trazer benefício para a sua própria vida. E não é assim. Nós temos que chegar diante de Deus do jeito que estamos, mas não podemos continuar do jeito que estamos. Temos que passar por uma transformação e entender que ela é eficaz. É ela que corrige, é ela que corta aquilo que não brota fruto. É ela que poda a árvore em nós, morta, para poder ganhar vida. Irmãos, em João capítulo 17, acompanhem comigo, no verso 20 e 21 está escrito que pela palavra falada, por meio da palavra falada, é que mudamos nossa maneira de ver, de pensar. Observe. Estão comigo, igreja? João capítulo 17, verso 20 e 21. Não peço somente por estes, mas também pelos que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aqui é o próprio Cristo. O próprio Cristo deixando bem claro que Ele e o Pai são só um. É um só. E aqui nos mostrando que através da palavra que pregamos, é que nos tornamos um só com Cristo, um só com Deus, e através da ação do Espírito. Esses princípios continuam guiando a igreja protestante em todo o mundo, fortalecendo a fé e promovendo um relacionamento pessoal e transformador com Deus. É através da palavra que entendemos que somos pecadores. E a ação do Espírito é que aceitamos que somos pecador e temos que ter um encontro pessoal, um relacionamento pessoal com Deus. É através dela, é através da palavra. A proposta da reforma é inteiramente baseada na Bíblia, que a igreja da Idade Média retornasse aos padrões de fé e à prática das Escrituras. E hoje não está diferente. Hoje tem um chamado para as igrejas retornarem a esse padrão. Irmãos, tem muitas outras igrejas aí, mas que não prega a palavra de Deus verdadeira,
que não pratica, que necessitamos de uma transformação, de uma mudança. Acontece que, para nossa tristeza, aquela igreja resolveu permanecer nos enganos que Lutero tanto lutou, que Calvino tanto lutou, e antes dele, John Wesley, John Wycliffe, John Roosevelt, Jerônimo e vários outros protestantes lutaram para com que a igreja voltasse a esse pensamento, ao pensamento que o que importava era a palavra de Deus em nossa vida. Irmãos, e hoje não é diferente. Hoje são poucas as igrejas que pregam verdadeiramente as Escrituras. E por conta disso, que o surgimento de várias igrejas fundamentadas unicamente nos padrões humanos e não nos padrões bíblicos. Muitos padrões humanos de conduta e não padrões bíblicos. É isso que tem contaminado o Evangelho. É isso que tem corrompido as igrejas, os padrões humanos. Irmãos, não vivemos em cima de indulgências, de cobranças de impostos e nem de cobranças de milagres. Não. Vivemos em cima de um evangelho limpo e santo, um evangelho que liberta verdadeiramente o homem do seu pecado e da escravidão. A centelha que incendiou, a chama que incendiou a Europa, nesse aspecto da reforma, foi as 95 teses de Martinho Lutero. Eu ia até mostrar uma foto aqui a vocês, mas lembre-se de quando um monge, uma das principais figuras associadas à reforma foi Martinho Lutero, que em 1517 publicou suas 95 teses. Esse feito desafiou a autoridade papal, chamando a atenção para as práticas que considerava inadequadas dentro da igreja. A venda de indulgência, a venda de compra de salvação, de purgatório, a venda disso tudo. A protagonista aqui, que foi Lutero, ele promoveu no pensamento de um valor bíblico, um monge augustiniano, professor de teologia da Universidade de Edimburgo, na Alemanha. Além de Lutero, outros reformadores, como João Calvino e Indefes, Schingler, também desempenharam um papel fundamental no movimento, deixando bem claro que na Bíblia a palavra de Deus não é para vender nada, mas sim que Deus, Ele transforma, e a graça dele é de graça, é o seu imenso amor. Eles pregavam a necessidade de uma volta às Escrituras, e a eficácia, e a fundamentalização, e a relação direta do homem, do indivíduo com Deus, sem a necessidade de intermediação da igreja. Nós estávamos livres para ter livre acesso ao Senhor, sem essa ideia de ter que apresentar os nossos pecados ao padre, ou ao papa, ou a qualquer monge que fosse, mas sim exclusivamente através do Espírito e da palavra de Deus, reconhecer que somos falhos e pecador e poderíamos chegar a Deus. Irmãos, uma palavra lida em casa através da ação do Espírito, ela pode transformar a vida do pecador. Ele não precisa estar na igreja. Conheço a história de uma irmã de Jandira, aqui da própria Granja Portugal. Quando eu era mais novo, quando eu estava lá, ela contando como foi a sua convenção diante de Deus. Ela disse que já tinha visto várias pessoas
entregando folheto, falando do amor de Deus, já tinha escutado várias pregações, já tinha participado de vários cultos campais, assistindo da calçada da casa dela, católica roxa. E ela disse que estava indo para o centro quando um folheto veio e grudou na perna dela. E ela tirou, quando ela foi entrar na van, daquelas Topic, o folheto veio de novo. Aí ela pegou, sentou e foi lendo o folheto. Ela disse que foi daqui da Granja Portugal até o centro chorando, porque ela leu naquele folheto que ela era pecadora, que ela tinha crucificado Cristo, mas que também a graça de Deus liberta. E naquele dia, naquela manhã, ela fechou os seus olhos e disse: Pai, eu entrego a minha vida a Ti. E a vida dela foi transformada, e de toda a família dela, de toda a família dela. Irmão, Lutero era um homem atormentado pela questão da salvação. Isso atormentava sua mente. A doutrina da igreja afirmava que a salvação era alcançada pela fé e pelas boas obras. Mas ele não encontrava paz nessa ideia. Ele não encontrava base bíblica nessa ideia. E seus estudos aprofundados da Bíblia, especialmente da Epístola de Paulo aos Romanos, o levaram a uma conclusão radical: que a salvação era um dom gratuito de Deus, alcançada unicamente pela fé, sole fide, alcançada pela fé, não por mérito humano nenhum, não por mérito de nenhum homem. As 95 teses foram uma carta escrita por Lutero, criticando as indulgências e outras práticas da Igreja Católica. Você imagina o impacto que foi naquela época. Ele chegar para o seu padre, para o Papa, e dizer que ele estava pregando o engano e a mentira. Você imagina. Esse documento foi escrito num contexto de cobrança, mostrando que a cobrança de indulgência para a construção da Basílica de São Pedro era errado. Eles estavam arrecadando dinheiro de tudo que era jeito para reformar a Basílica de São Pedro, em Roma. Foi escrito e enviado para o arcebispo de Martins, chamado Alberto de Bragança, onde ele recebeu no dia 31 de outubro de 1517, sendo um marco dando início à reforma protestante. Que a igreja, que Lutero não se conformava com essa ideia de que a salvação era vendida. Não. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem mediação de intermediários e sem precisar da Inglaterra ou da indulgência. Não precisava de nada disso. O homem tinha livre acesso ao Senhor. Irmãos, é igual aquele pensamento que não é diferente nos nossos dias, quando acreditamos que é apenas em uma subida ao monte que Deus vai ouvir nossas orações. Aí nós estamos limitando o poder e a graça de Deus em nossa vida. Mas se você tem esse desejo de subir ao monte para estar em um lugar reservado, aí sim eu fico calado. Mas também lembre-se que a palavra do Senhor nos ensina: entra no teu quarto em secreto, fecha a porta e fala com Deus em secreto, que Ele te atenderá no secreto. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina?
Então ele vai nos ouvir só se nós subirmos ao monte? Não. O Senhor, quando ele pedia para Moisés subir ao monte, quando ele pedia para o povo dele no Antigo Testamento subir ao monte, era para ter um lugar reservado para falar com ele. Naquela época tinha quarto, tinha casas com quartos e portas fechadas? Tinha igreja? Não. Era tendas abertas. Era por isso que o Senhor chamava: Moisés, sobe aqui que eu quero falar contigo. Eu quero que tu leve um recado para o meu povo, que eles estão em pecado. Não era assim? E no dia que o nosso Senhor Jesus veio, como último cordeiro, como sacrifício pelos meus e os seus pecados, esse véu foi rasgado. Não precisamos mais do sacerdócio, porque nós somos o nosso próprio sacerdócio de Cristo em nossa vida. Sacerdócio real, sacerdócio santo. Temos livre acesso ao Senhor, mas o que temos que manter inabalável, ilegível em nossa vida é a nossa fidelidade para com o Senhor. Agora, se tu não tem uma fidelidade para com Deus, se tu não tem um compromisso para com o Senhor, se tua vida é uma vida de fantasia, se tu não é um leitor da palavra de Deus, tu não é um homem ou uma mulher de oração, então como é que tu vai ter comunhão com Deus? Como é que tu vai se chegar a Ele e Ele vai ouvir as tuas preces? O que o Senhor cobra de nós, irmãos, é uma vida santa. E essa vida santa, essa vida digna diante do Senhor, é uma vida com compromisso e fidelidade. E fidelidade. Irmãos, quando eu falo fidelidade, não estou falando aqui de um relacionamento corrompido. Não. Mas estou falando de um relacionamento genuíno, santo. Um relacionamento genuíno para com Deus. Uma vida digna. É aquele pensamento que quando o Espírito Santo de Deus paira sobre a terra, ele está procurando ser um verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. Irmãos, em espírito e em verdade não é uma vida falsa, é uma vida plena. A base teológica de Lutero era um versículo bíblico em Romanos, aqui no capítulo 1, no verso 17, que afirmava que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O que é um justo? É uma pessoa limpa, uma pessoa íntegra, uma pessoa digna. E em Hebreus capítulo 10, verso 38 diz: o justo viverá pela fé. Aqui Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvaria uma pessoa, mas sim a fé e a justiça de Deus sobre nossa vida. A fé e a justiça, a construção teológica iniciada por Martim Lutero, deu origem a um princípio conhecido como os 5 solos. Os 5 solos de Lutero: solo fide, somente a fé; solo scriptura, somente a escritura; solo Christus, somente Cristo; solo gratia, somente a graça; e solo Deo glória, a glória somente em Deus. A glória somente em Deus. As 95 teses espalharam-se com rapidez pela Europa, por conta da imprensa, criada em 1430, se não me falte a memória,
por John Durber, que aqui se espalhava, era a primeira copiadora, a primeira impressora de livros, em uma velocidade inédita para a época. Eles conseguiam espalhar com muita rapidez, e com isso as ideias de Lutero propagaram-se e conquistaram seguidores em toda a Europa. E um registro importante é aquela famosa imagem de Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Edimburgo. Alguém aqui já viu essa imagem de um suposto padre vestido de uma bata marrom, pregando com os pregos grandes em uma tábua na porta? Alguém já viu essa imagem? Já? Amém. Essa era a imagem que marcou aquela geração e tem que marcar a nossa geração. Muitos consideraram esse ponto de partida da reforma protestante, mas os historiadores nunca conseguiram comprovar se esse episódio de fato aconteceu. Portanto, uma coisa que eu sei que aconteceu é que a igreja foi reformada, e é por isso que nós somos considerados reformadores. E é por isso que nós conhecemos a palavra de Deus, porque foi através desses homens que a Bíblia passou a ser escrita em outras línguas, passou a se espalhar para com que eu e você tivesse acesso, porque eles trabalhavam aquela ideia do clero e do leigo. O clero era aqueles que tinham autoridade da leitura da palavra, aquele que era mais estudioso, aquele que era formado. Irmãos, eles chegavam às vezes com a única folha da Bíblia e lia ali da maneira deles, e todos tinham que concordar. Hoje mais não. Hoje mais não. Se eu ler alguma coisa que tem na minha e não tem na de vocês, está certo? Está errado. Se a Bíblia que o pastor está lendo, está errado. De todo mundo é desse jeito. Vai ter mudanças de palavras para melhor tradução, para o nosso entendimento. Mas o sentido é o mesmo, porque ela é fiel. Porque a palavra do Senhor é fiel. Agora estou correndo um pouco porque eu ainda tenho a Santa Ceia, mas eu quero estar fazendo uma única aplicação essa noite. O que aprendemos através da reforma? O que aprendemos? Eu acho que aqui na igreja eu nunca tinha dado esse estudo tão detalhado sobre a reforma. O único ponto que eu tratei sobre a reforma nesse período de outubro, ano passado, foi numa quarta-feira. E no primeiro ano que eu estava aqui, numa terça-feira. E eu acho que tinha 5 irmãos na época. Hoje, graças a Deus. Irmãos, a reforma protestante não apenas impactou a teologia, não apenas, mas também a sociedade, a política e a cultura da Europa e do mundo inteiro. Esse impacto não foi só para os católicos, mas foi para todos nós. Esse movimento rompeu com o monopólio religioso da Igreja Católica e deu início a novas denominações cristãs, estabelecendo a liberdade de consciência e a centralidade da Bíblia na fé cristã. Irmãos, essa ideia de mais igrejas pregando a palavra de Deus, é uma ideia boa, é uma ideia louvável, mas entenda que qual é o princípio que a igreja tem que fazer e pregar? É a palavra de Deus. Quando começa a pregar atitudes humanas, fala de pastores,
de líderes, de obreiro, de um que tem uma oração mais poderosa do que o outro, da igreja que sobe ao monte 5 vezes por mês. Irmãos, está distorcendo e acabando com a palavra do Senhor. Irmãos, o Senhor quer verdadeiros adoradores, e o que o Senhor cobra de nós é compromisso e fidelidade, e que nós temos que nos congregar, não ser apenas meros ouvintes, mas praticantes. E o que tem acontecido hoje nas igrejas é ouvintes da palavra. Chega, escuta, não se corrige, não se transforma a vida, não modifica a sua ação, não deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida, entra vazio e sai vazio. É o que tem acontecido. Não lê a palavra de Deus em casa, não ora, não faz um devocional e quer as bênçãos do Senhor. E quer as bênçãos de Deus. Nós também aprendemos que através da reforma, que a salvação se fundamenta na fidelidade de Deus. Na fidelidade dele. E ele só vai ser fiel aquele que segue a ele com fidelidade. A reforma resgatou o princípio de que a salvação é um dom de Deus e não resultados de obras humanas. Irmãos, não é por bondade. Não é por bondade. Você sabe qual é um departamento que mais pratica essa ideia humana de serem carismáticos, bondosos? É os espíritas. Vocês sabiam disso? É os espíritas. E não trabalham a palavra de Deus. Dão sopão, ajuda, tirar pessoas das ruas e não trabalham a palavra de Deus. Não é por resultado de obras humanas. Esqueça isso. Esqueça isso. É pela graça de Deus. Lutero reafirmou que a confiança deve estar em Cristo e em sua fidelidade, e não em méritos e rituais religiosos. Essas doutrinas impactou profundamente a teologia protestante e continua sendo um pilar fundamental da fé cristã. Lutero também enfatizou que o Espírito Santo ilumina a compreensão das Escrituras e fortalece os crentes. Irmãos, pela ação humana, numa leitura bíblica, nós não vamos entender nada, compreender nada. É como se estivéssemos lendo um livro qualquer. É aquele livro que tu pega, tu compra, tu lê, e quando tu termina de ler, a pessoa pergunta para ti: o que é o conteúdo desse livro? Mas já não lembro, já esqueci, já não sei. É aquele, eu costumo dizer, é aquele bocoió. O bocoió, que não sabe nem o que ler. Tem que ter a ação do Espírito Santo, revelando, nos guiando, acreditando que é apenas por meio do Espírito Santo que a verdade da fé pode ser vivida, proclamada, formada e exaltada em nossa vida. É só através da ação do Espírito. Assim a reforma trouxe um entendimento mais profundo da obra do Espírito Santo na vida do cristão. E para concluir, os princípios bíblicos da reforma protestante, sola Scriptura, soli fide, soli gratiam, soli Christian e soli Deo gloria, tem que permanecer fundamentando e para fundamentar a nossa fé cristã. Irmãos, lembre desses 5 pontos. Tem que ser a raiz da tua mente para brotar um fruto genuíno no teu coração. Lembre-se disso. Eles nos lembram que a Bíblia é a autoridade, a salvação pela fé e a graça.
E Cristo é o único mediador. E todos que têm a vida devem glorificar a Deus. Todos. Então, celebrar a reforma é reafirmar esses ensinamentos, aplicando-os em nossa vida diária e fortalecendo o nosso testemunho cristão. Aplicando em nossa vida diária. Quando eu estava procurando uma vitamina para essas plantas aqui da igreja, eu fui numa casa de jardim que tem aqui, nessa rua aqui, que cruza a casa da irmã Margarida. Terreno enorme, cheio de planta. Aí conheci lá o seu Francisco, um senhor muito entendido de planta. Aí toda planta que eu dizia, essa daqui, aí ele dizia, essa daí é pro sol. Aí tem que aguar todo dia. E aquela ali é para sombra. Basta aguar uma vez por semana. Aquela ali bota flor tal, rosa tal, cor tal. Aí e qual é que nós precisamos ter menos gasto com essa ideia de vitamina? Aí ele apontou para uma areia lá que não tinha nada. Aquela ali. Aí eu cheguei bem pertinho, procurei a planta. Aí mas aqui não tem nada não. Essa aí você não vai precisar botar vitamina de nada, que ela não está brotando nada. Seca. Uma terra seca. Aí eu achei graça, aí eu achei engraçadinho, né? Aí todas essas plantas, pastor, precisa de vitamina. Diário. Pois essa vitamina em nossa vida, através do Espírito, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Alimentada, aplicada, fundamentada em nossa vida. Amém? Vamos passar para a nossa ceia propriamente dita, chamar os nossos diáconos, nossas diaconias aqui, para celebrarmos a ceia do Senhor nesse momento. E chamar os meninos do louvor, amém? Amém, igreja? Amém. Estão felizes? Diga amém. Amém. Como diz o Fernando, amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler do verso 23